Cristina, sou representante do Departamento de Apoio a Novos Projetos. Estamos aqui nesse momento para poder explanar, né, esse projeto que veio aqui para a cidade de Embu-Guaçu, que é o projeto da Lei Aldir Blanc. Eu vou passar a palavra para o meu colega, o Jefferson, para que ele possa se apresentar. Bom, boa tarde, eu sou o Jefferson, trabalho em conjunto com a Érica no Departamento de Novos Projetos da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu. A gente está à frente, na verdade, no suporte e na parte do amparo técnico da execução do projeto da Lei Aldir Blanc aqui no município. Esse projeto, que é notório, né, na situação pandêmica que nós vivemos, é um projeto que se configura num auxílio emergencial para a comunidade artística e cultural do município, não do município de Embu-Guaçu, como no Brasil inteiro. Aqui em Embu-Guaçu, o projeto foi aprovado, ele já está em fase de execução do terceiro inciso, né? Nós já realizamos os pagamentos do inciso 2. Eu acho que boa parte de vocês já tem conhecimento do projeto, quem não tem está conhecendo agora. A gente já tem a gente tem muitas informações publicadas no site institucional da Prefeitura, e a gente está aqui, como a Érica disse, para explanar a reformulação do edital do inciso 3º. Você quer falar um pouco, Érica, sobre o inciso 3º? Sim. O que acontece? Na verdade, nós fomos procurados, né, por alguns artistas da cidade que tiveram algumas dúvidas em relação ao primeiro edital que foi construído. Quero deixar aqui bem claro que o primeiro edital nós tomamos como base um banco de dados que deixamos publicado no site institucional da Prefeitura, né? Fizemos a primeira construção do edital a fim que ele contemplasse o maior número de artistas da cidade. O tempo que o edital ficou publicado, não tivemos muitas inscrições. E aí a gente, em conversa com alguns artistas da cidade, pegamos algumas informações, decidimos, então, reformular o edital para que todos possam participar. A preocupação do nosso prefeito da cidade para que esse projeto dê certo é muito grande, por isso que ele pediu à equipe de departamento do Novos Projetos para que intervisse, para que desse certo esse projeto. Então, de primeiro momento, nós vamos publicar uma comunicação de suspensão do primeiro edital que foi publicado, tá? Na verdade, tal justificativa a baixa adesão, né? Não teve muitos inscritos. Na verdade, a gente precisava dar um pouquinho mais de publicidade ao processo de convocação. Então, o que a gente fez? Fizemos uma nova análise, né? Sentamos, conversamos com os trabalhadores culturais para que isso seja possível. Tá? Então, de primeiro momento, hoje, nós vamos publicar o comunicado de suspensão. Tá? Você pode colocar o edital? Esse edital é o edital 005/2020, né, um chamamento público. Quero deixar aqui bem claro que toda e qualquer informação ela está no site institucional da Prefeitura, né? Fomos comunicados que está rodando um edital aí, esse edital não é oficial, tá? Então, toda e qualquer informação, eu gostaria que os trabalhadores culturais procurassem, né, a Secretaria Municipal de Cultura ou o site da Prefeitura, tá? Para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Nós vamos deixar uma pessoa de plantão para tirar dúvidas, tá? E estamos à disposição para poder que esse projeto dê certo, né? Tivemos algumas sugestões para poder mudar o edital, então eu vou ser bem prática e direta no que foi mudado do edital, tá? Bom, o objeto do edital ele continua o mesmo. Ele se delimita em propostas culturais que, depois de aprovadas, serão apresentadas a partir do fim do período de calamidade pública, né, fixado pelo Decreto 006, o Decreto Legislativo 006 de março de 2020, após o dia 31 de dezembro, tendo início dia 1º de janeiro de 2021. E, análogo ao edital 004, as especificações
para o público-alvo continuam as mesmas, né? Só uma intervenção. Teve um questionamento em relação ao período pós-pandemia, tá? O que acontece? Os trabalhadores culturais vão apresentar as suas propostas, né? Vão receber pelas propostas aprovadas e as apresentações, né, que o proponente, no caso, delimitou lá no projeto, vai ser apresentada no período pós-pandemia. Ah, mas se o período pós-pandemia for prorrogado pelo decreto, tiver um novo decreto legislativo e for prorrogado o período pós-pandemia, aí vai ser estabelecido um novo cronograma com o próximo gestor da Secretaria Municipal de Cultura, tá? Mas esses projetos têm que acontecer esse ano, tá? As apresentações, as propostas aprovadas, nós temos que aprovar esse ano ainda, tá bom? Retomando, os segmentos culturais contemplados serão teatro, artes plásticas, artesanato, dança, música, literatura, tradição, produção audiovisual, sonorização, culinária, e também serão contemplados projetos de formação artístico-cultural, como projetos de espetáculos culturais, este último destinado às entidades e espaços culturais aqui do município de Embu Guaçu. Houve uma prorrogação no prazo de participação, né, em resultante dessa nova adequação, no edital 004 para o edital 005. A vigência se dará a partir do dia de hoje, 6 de novembro de 2020, até o dia 20 de novembro de 2020. Né? Ou seja, esse tempo, o que o prefeito Carides pediu para que a gente fizesse? Uma divulgação maior, tá? Estará circulando pelas ruas de Embu Guaçu, pelos bairros de Embu Guaçu, um carro de chão, chamando mesmo os trabalhadores culturais para que se inscrevam nesse projeto. Tá? O que acontece? A parte do executivo foi realizada, né? Nós trouxemos o recurso, mas também os trabalhadores culturais precisam querer participar desse projeto. Tá? Então, nós estamos inteiramente à disposição. Se tiver qualquer dúvida na escrita da proposta, nós estaremos à disposição para que isso aconteça. Tá? Dentro do edital, nós separamos por segmentos, né? E o Jefferson vai falar um pouquinho sobre isso. A metodologia de inscrição desse edital em específico foi organizada a partir de 3 dimensões, tendo como base a estruturação dos segmentos culturais. Então, a gente tem a dimensão dos segmentos culturais, propriamente ditas, que a gente classificou como formulário verde, a dimensão da formação artístico-cultural, que a gente classificou como formulário vermelho, e a dimensão dos espetáculos. Isso, dos espetáculos culturais, né? Que a gente classificou como o formulário amarelo. Dentro do edital, que vai estar disponível no site institucional da Prefeitura, será publicado aí no Diário Oficial da União, no Diário do Estado, como requisitado, vai estar vinculado a esses links, que são links que direcionarão vocês, os propositores, para um formulário complementar obrigatório, para a gente conseguir conhecer um pouco mais do perfil de cada trabalhador cultural, de cada entidade ou de cada artista cultural do município. Então, clicando tanto nesse link, quanto nesse link, quanto nesse link, você vai ser direcionado para uma nova página, que vai abrir esse formulário complementar obrigatório. Como o nome diz, é obrigatório e deverá ser devidamente preenchido por cada pessoa que irá propositar a participação nesse edital. Que é esse formulário aqui, né? O formulário verde. Basicamente, você vai ter que preencher os quesitos da área cultural propositada, né? Se vai ser teatro, dança, artes, artesanato, música, literatura. Em consequente, você vai ter que preencher as suas informações pessoais. Esse aqui é o formulário verde, né? Nome completo, nome artístico, CPF, RG, se tem registro no MEI. Obrigatoriamente, você vai ter que disponibilizar alguns documentos oficiais seu. Então, você vai ter que submeter aqui num arquivo PDF, PNG, JPEG, uma cópia do seu RG digitalizado, indicar o ano de nascimento, né? Algumas informações pessoais. Se você reside no município, lembrando que obrigatoriamente esse auxílio, essa política pública em específica é destinada aos moradores que residem no município de Embu Guaçu e às entidades que têm registro oficial aqui no município de Embu Guaçu. Você vai delimitar seu endereço, você vai colocar um comprovante de residência também, pode ser um arquivo PDF, JPEG,
vai tirar uma foto, fazer uma fotocópia, um scanner, vai submeter para a gente o seu comprovante de residência. Isso também vai valer no processo de análise do proponente. Então, você, artista cultural, você, trabalhador cultural, vai ter que mandar esses documentos, e isso vai fazer parte da análise de todo o seu processo de requisição, de participação nesse edital, né? Você vai dizer o tempo que você trabalha com cultura, suas principais realizações, Só aqui uma, de modo só bem uma sucinto. intervenção, Jeff. Também, né, nós fomos procurados, que o pessoal está comentando que tem que ter experiência mais de 5 anos como trabalhador cultural. Gente, não tem tempo mínimo de experiência. Você é trabalhador cultural, você é trabalhador cultural. Isso não é um requisito de aprovação ou desaprovação, tá? Não é um requisito. Então, eu quero que vocês atentem bem para isso. A pergunta no formulário não quer dizer que é um requisito de aprovação. De repente, eu estou entrando agora como trabalhadora cultural, ou no período agora de pandemia, eu tenho menos de 1 ano de experiência, eu tenho 6 meses de experiência, entendeu? Isso não é um requisito de aprovação, tá? Sim, e aqui você vai delimitar, né, o tempo da sua... Então, sua atuação pode ser menos de 1 ano, e pode ser mais de 20 anos. Você vai explicitar o tempo de atuação, mas isso não é um item que vai desclassificar você. Não é um item obrigatório de aprovação. Eu não tenho, vou ser reprovado porque eu não tenho. Não, não é. Outra coisa também, já puxando o gancho. Quem está recebendo auxílio emergencial? Gente, pode participar sem problema algum. Não é porque eu estou recebendo o auxílio emergencial do governo que eu não posso participar. Posso sim, pode participar. Não há nenhum impedimento para isso, tá? Perfeitamente. Se você já trabalhou em algum espaço cultural, algumas informações relativas à execução das suas atribuições no âmbito cultural. Tem uma outra pergunta que nós colocamos, se foi feito o cadastro no banco, no cadastro municipal de cultura, tá? Nós fizemos um cadastro municipal de cultura, mas também quem não tiver inscrito no cadastro municipal de cultura, não há problema, pode se inscrever agora no inciso 3º, tá? Não tem problema. Não é um item Não é um item obrigatório, não é um item... Se eu não tiver o cadastro no municipal de cultura, eu não vou poder apresentar minha proposta. Pode apresentar. Exatamente. Né? Esses dados aqui é para a gente entender, para a gente, o grupo técnico de acompanhamento, os coordenadores do projeto, e também os pareceristas, entender um pouco do perfil do artista cultural, do trabalhador cultural que está pleiteando. Na verdade, nada menos um pouco, como se fosse uma entrevista. A gente quer conhecer um pouco de vocês, tá? Não é uma pergunta, um caráter eliminatório. Se eu não tiver todas essas respostas, aí eu vou ser eliminado. Não. Na verdade, vai depender da sua proposta. Nós vamos contratar pareceristas técnicos da área para poder analisar a tua proposta, tá? Então, basicamente, é isso. Telefone, e-mail, Instagram, se você tiver. Você pode... outro fato também bem importante. Nós abrimos para que você possa inserir um vídeo, uma foto, né, do trabalho que é feito, do que vocês fazem. Né? Hoje, eu vou citar bem o pessoal do artesanato. De repente, tem alguém que faz um trabalho de artesanato, e aí você filma, você tem fotos. Quem trabalha com arte, normalmente fotografa o que faz. Então, a ideia é você inserir nesse link essa parte, tá? E a próxima aba, a próxima sessão, né, a próxima e última sessão, vai ser a inserção dos anexos obrigatórios. Nós vamos deixar dispostos no site da Prefeitura, em conjunto com a publicação desse próximo edital, análogo ao edital anterior, alguns anexos complementares de inscrição obrigatórias, que também fazem parte do processo de avaliação. Por se tratar de recurso público, então alguns procedimentos têm que ser tomados, tá? Então, alguns documentos nós vamos solicitar, ficha de inscrição, declaração de pessoa física, proposta técnica. Então, são documentos que nós temos que montar, porque isso vai virar um processo administrativo. Então, é necessário toda essa parte documental para que a gente possa ter todo um procedimento administrativo para depois, no final, o secretário de Cultura possa realizar os pagamentos com mais tranquilidade. Um item a se destacar na inserção desses documentos obrigatórios é o anexo 3, que é o anexo da proposta cultural técnica. Né? A gente vai delimitar, vai destrinchar um pouco dele mais para frente, mas ele também vai estar disposto junto com a publicação no site institucional da Prefeitura. Voltando aqui para o edital, né? Analogamente à dimensão de segmentos culturais, ao formulário verde, nós teremos o formulário vermelho, que é um formulário destinado para a formação artístico-cultural.
e o formulário para espetáculos culturais, né? Com o mesmo padrão, basicamente. Algumas diferenças de questões, mas seguindo o mesmo padrão e o mesmo corpo. Aí são aquelas documentações obrigatórias que eu disse que há necessidade para que possa ser realizados os pagamentos, tá? Que tem que apresentar, tá bom? Para a gente poder montar todo o processo administrativo para a realização do pagamento. Perfeitamente. Um item a se destacar é que os proponentes devem comprovar residência no município, por isso Sim. que a gente pede para vocês inserir lá no formulário obrigatório uma scanner, uma foto do comprovante de residência de vocês, né? Para quem vai gravar um videozinho, né, e enviar no formulário obrigatório, né, a gente pede, né, de modo obrigatório, que vocês reproduzam um vídeo ali com a hashtag Lei Aldir Blanc em Embu-Guaçu, hashtag Emergência Cultural em Embu-Guaçu, como uma forma de divulgação também, né, do trabalho de vocês. Nós estamos passando rápido algumas partes, porque na verdade, a gente só alterou o que foi mais questionado, tá? Então, assim, esse edital já foi publicado, então foram alguns itens que nós mudamos, tá? E assim, que houve muita repercussão, muito questionamento, e aí nós fizemos a alteração, tá? Então, assim, ó, de modo obrigatório, a participação e envio de propostas será condicionada a uma proposta por um segmento cultural, né, do artista, do trabalhador cultural. Claro, quando você escreve uma proposta, você vai ter que vincular o seu CPF. De modo primário, ou seja, quando você escreve uma proposta, então o teu CPF vai estar vinculado, tá? Vedando a participação cumulativa entre os demais segmentos artísticos, não limitando a participação artística cultural nos demais segmentos artísticos. Ou seja, né, eu vou dar um exemplo. Eu vou fazer um projeto e eu vou convidar o Jefferson para poder trabalhar no meu projeto. O que acontece? A responsável do projeto sou eu, a Érica. O meu CPF é vinculado a esse projeto, tá? O Jefferson, o CPF dele vai estar no meu projeto, mas a responsabilidade de execução do projeto é minha. Ou seja, o Jefferson pode participar de outro projeto. Não tem problema nenhum, porque a responsabilidade é minha de executar o projeto, sou eu que vou receber a verba e sou eu que vou pagar o Jefferson ou não, tá? Então, primeiramente, a gente também fez essa alteração. Quer comentar um pouquinho, Jeff? É basicamente isso que você falou, né? Então, se eu participar de um projeto como proponente, no segmento de música, eu não vou poder participar da proposição direta, ou seja, da proposição primária de um outro segmento, seja dança ou artes. Mas eu vou poder participar como artista secundário, não como proponente em outro segmento. Mas como colaborador. Como colaborador, né? exatamente. De repente eu tenho um projeto de música, né? Eu vou participar com o Jefferson desse projeto de música, eu sou autora do projeto, o Jefferson é meu convidado, mas o Jefferson dança e ele quer escrever um projeto de autoria dele no segmento dança. Isso não impede, ele pode escrever, tá? Não há problema algum. O que não pode, eu, Érica, estar inscrita no segmento de música e depois querer me inscrever no segmento de dança. No meu CPF, aí não serão aceitos esse tipo de inscrição, tá? Exatamente. Falando um pouco sobre os critérios de avaliação de cada proposta cultural, né, a gente estipulou 3 critérios macros. O primeiro é o mérito da proposta, artístico, técnico e conceitual, com uma pontuação de 0 a 10. O segundo é aspectos de criatividade e de inovação, também com uma pontuação de 0 a 10. O terceiro é a qualificação e experiência profissional do proponente, com pontuação de 0 a 10. Pontuação máxima 30. Como é que vai funcionar o processo de avaliação, né? A agenda da pontuação esclarece um pouco. Se alguém pontuar 0 no mérito A, mérito da proposta, por exemplo, não atendeu ao critério, de 1 a 5 atende insuficientemente ao critério, de 0 a 7 atende parcialmente ao critério, de 8 a 9 atende satisfatoriamente ao critério, 10 pontos atende plenamente ao critério. Como é que vai ser realizada essa avaliação? Nós estamos num processo de contratação de pareceristas culturais, gente que entende de avaliação de projetos culturais, sobremaneira no âmbito público, projetos culturais financiados ou fomentados por recurso público. Essa contratação ainda está em fase de execução. E quando cada proponente for enviar a sua proposta cultural, tomando como base o que for delimitado, o que foi escrito no projeto técnico, a avaliação do projeto técnico de cada trabalhador cultural vai ser pontuada a partir desses critérios estabelecidos com uma análise textual, corrente
e de fácil compreensão, elaborada por cada parecerista. E, no final, a gente vai fazer, como se fosse um processo seletivo, é um processo seletivo, uma classificação do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, independentemente do número de inscrições, para cada segmento cultural, tomando como base a avaliação do pareceristas, referenciando esses critérios. Então, se alguém mandar um projeto, uma proposta de música, né, vai ter uma avaliação artística, técnica e conceitual em cima da proposta enviada, de 0 a 10. Vai ter uma avaliação, posteriormente, dos aspectos de criatividade e inovação, de 0 a 10. E, posteriormente, uma classificação de qualificação e experiência profissional do proponente. Isso vai contar no início, a primeira página da proposta do projeto técnico, que a gente vai falar um pouco mais para frente. O proponente, o trabalhador cultural, o artista cultural que for pleitear o recurso, ele vai descrever ali, da forma mais ampla possível, né, a sua experiência profissional, né? Quanto tempo ele trabalha ali com esse ramo, com esse segmento, com esse ramo cultural, o que ele desenvolveu, né? Qual foi a contribuição dele, em sua perspectiva, para esse segmento cultural em específico. Ele vai poder escrever à vontade ali na descrição dele, pode falar um pouco da vida dele, do que ele já fez, da contribuição dele, e isso depois vai ser avaliado como um item, um critério de qualificação e experiência profissional do proponente. Né? Isso a gente vai falar um pouquinho na proposta técnica, tá? Nós vamos esmiuçar essa proposta técnica, tirar um pouco esse que assim, quem olha parece que é um pouco complicado no preenchimento, mas não é, tá? É uma maneira bem simples. Então aqui nós vamos mostrar direitinho como os trabalhadores vão poder escrever de uma forma bem simples, tá? Para poder sanar todas as dúvidas. Então, o que aconteceu? O que foi alterado também? Nós fomos procurados, né? Então, o que a gente fez? A gente mudou um pouquinho os valores, né? Diminuímos um pouco de número de vagas, né? E aí a gente teve a possibilidade de alterar um pouquinho os valores, tá? Então, para o segmento de teatro, o que nós fizemos? Poderão aparecer propostas, tá? Individual, um valor de R$2.000, com 4 vagas só. Tá? No coletivo, nós fizemos propostas de 26.000, né? E número de vagas 2 só. Tá? Mínimo de integrantes para o coletivo, 8. Então, o mínimo de pessoal que vão poder participar desse grupo de teatro são 8 pessoas. Ou seja, acima de 8, não há problema de participação. Tá? O pessoal de artes plásticas, o individual também. Para o individual, gente, a gente deixou uma base, tá? Então, todos os individuais do projeto, da Lei Aldir Blanc, do inciso 3º, vão receber R$2.000, tá? O coletivo, para artes plásticas, ficou R$8.000, número de vagas 5 e mínimo de 3 integrantes, tá? Então, é o item básico. Acima de 3, ok, tá? Pessoal do artesanato, né? Então, o que a gente fez? Para o artesanato, a gente acabou tirando o coletivo, a gente deixou o trabalho individual, tá? Então, para o pessoal do artesanato, R$2.000, 6 vagas, tá? Pessoal da dança, também pensamos no individual. O coletivo, R$5.000, com 4 vagas, mínimo de 2 integrantes, tá? Acima de 2, aí vai ficar a escolha do proponente, mas tem que ser acima de 2, tá? Música, tá? Pensamos no individual, R$2.000, dupla, R$6.000. O total de vagas da dupla é 4. Desculpa, eu não comentei o individual, né? O individual, o total de vagas é 5, o coletivo, total de vagas é 3 e o valor é 12.000, tá? Para o coletivo, a gente pensou um mínimo de 4 integrantes, tá? Aí fica a critério do proponente, se quiser aumentar mais, tá? A gente pensou também na literatura, literatura a gente deixou também só o individual a 2.250, 4 vagas, tá? Pessoal de tradição, não deixamos individual, pensamos no coletivo, tá? Para o segmento tradição, nós temos 2 vagas, o valor de 6.000. Por que nós não colocamos o mínimo de participantes? Porque aí fica a critério do proponente.
né? Ele sabe qual o número de pessoas que vai participar desse projeto. Esse a gente deixou a critério do proponente, ou seja, do responsável do projeto. Tá? Produção audiovisual. Pensamos também no coletivo, ficou 11 mil. 2 vagas, mínimo de 4 integrantes. Tá? Individual, 2 mil. 2 vagas. E aí, né, o individual. Pessoal, sonorização. Fizemos o coletivo, tá? Para 2 vagas, o valor desse projeto de sonorização é 8.540. Também deixei a critério do proponente. Então, ele vai me dizer quantas pessoas vão participar desse projeto. Eu não coloquei um mínimo, tá? E também pensamos na culinária, tá? O individual, R$2.000. Tem 2 vagas para esse projeto, tá bom? Lembrando que todas essas atividades, todas essas propostas vão ser executadas no período pós-pandemia. Se prorrogar esse período pós-pandemia, aí vai ser estabelecido um cronograma com a Secretaria de Cultura. É bom salientar que na proposta técnica tem uma opção de elaboração de um cronograma para cada proposta, ou seja, cada proposta, o intuito dessas propostas é que elas sejam realizadas, né, como ali diz no item 4.8, em escolas públicas municipais, né, para alunos que residem aqui no município, ou também em locais públicos municipais, né, ou diretamente nas escolas. A ideia é o seguinte, a gente construir um cronograma macro, a partir desses micro cronogramas que vão ser estipulados em cada proposta técnica e executá-los todos os anos, todos no ano que vem, no ano de 2021, se tiver a possibilidade, dentro do respeito aos critérios do pessoal da Secretaria de Saúde, enfim, se a gente conseguir normalizar a vida, né? Mas a gente vai estipular um macro cronograma com todas essas atividades, a Secretaria Municipal de Cultura, em coordenação com a Secretaria Municipal de Educação, vai formalizar esse cronograma e vai distribuir eles para as escolas públicas municipais e para os locais públicos municipais. Ver a viabilidade de execução em cada escola ou em cada local público, né? E aí a gente vai apresentar todos esses projetos culturais o ano que vem, deixar a vida cultural da cidade bem viva, né? Bem vívida, bem animada, atendendo um número maior de crianças possíveis, né? Tendo um impacto cultural grande. Esse é o intuito, né? Trazer a vida cultural da municipalidade, do nosso município de volta e realizar esse impacto cultural no âmbito educacional, que depois tem um impacto indireto gigante. E, para reiterar o que a Érica disse em relação aos números de integrantes, né, aquele exemplo que a gente deu em relação à participação primária ou secundária. Então, imagina que eu mando uma proposta no segmento da literatura individual, R$ 2.250, né, e eu ganho. Só que alguém da dança, né, algum proponente da dança, fala, Jefferson, a gente vai dançar, a gente tem uma proposta de fazer uma apresentação de dança numa escola de Embu-Guaçu. Você quer participar? Eu falo, quero, legal, dançar é legal. E aí eu faço parte desse projeto, não como proponente, mas sim como integrante, como colaborador e integrante do grupo. É bom salientar, gente, que aqui, por exemplo, em teatro, né, o mínimo de 8 integrantes. Não necessariamente vão ter 8 pessoas participando da peça, enfim. Os integrantes podem ajudar de diversas formas, né? Desde a pessoa que costura a roupa, até que faz a maquiagem. Que carrega a caixa. Exatamente. Entendeu? Não necessariamente vão ser o que vão estar atuando na peça. Isso vocês podem escrever. Ou seja, a mesma pessoa que vai estar lá costurando a fantasia do teatro, ela pode participar no segmento da música, em qualquer outra situação, porque ela não é a responsável pela proposta, tá? Então, não tem problema dela fazer essa articulação com outro segmento em querer participar, desde que ela não seja responsável pela proposta, tá? Outra situação também que a gente alterou foi referente ao segmento sonorização, tá? A ideia de fazer um trabalho em conjunto com os projetos aprovados ficou da seguinte maneira, tá? As propostas referentes ao segmento de sonorização serão destinadas como amparo técnico e instrumental das apresentações do segmento de música,
que serão realizados nas escolas municipais em locais públicos coordenados pela Secretaria Municipal de Educação, em concordância com a Secretaria Municipal de Educação. Ou seja, gente, todos os projetos que são inscritos são destinados ao público escolar, tá? Então, o que acontece? O pessoal que ganhar o projeto de sonorização vai servir como amparo, tá? Para as apresentações nas escolas ou qualquer espaço municipal, tá? O curso de formação cultural e artística, nós mantivemos os valores, tá? Que ficou 10 mil para cada, né? Também nós fomos questionados em referente ao tempo, né, de formação que será oferecido né, o tempo de formação que será oferecido pelo proponente, pelo responsável da proposta, nós diminuímos, tá? Carga mínima de 16 horas, tá? Porque também alguns trabalhadores nos procuramos e falavam, o questionamento foi esse: poxa vida, nós vamos ficar muito tempo amarrado no projeto, ano que vem a vida continua, nós não podemos. Então, a ideia é ajudar mesmo o trabalhador cultural, tá? Então, carga mínima para o segmento de formação vai ser mínimo de 16 horas, tá? Pelo menos a parte mínima, ok? Podendo ser organizado conforme a proposta de cada trabalhador e artista, né? Se você quiser apresentar 2 horas por semana, pode. 3 horas por Mas semana. Mas o mínimo é 16 horas, né? Tá? E análogo ao item anterior, você vai apresentar a sua disponibilidade, o seu cronograma, ele vai ser avaliado pela Secretaria Municipal de Cultura, em coordenação com a Secretaria Municipal de Educação, caso haja necessidade de apresentação em alguma escola municipal. Você vai realizar o implemento dessas suas horas de formação na escola. Na escola. Ou exatamente, no espaço da Secretaria de Cultura, vai ser um cronograma a definir pela gestão, que será a Secretaria Municipal de Cultura. Tá? Exatamente. Então, a gente não houve alteração nos valores, tá? Dos espetáculos temáticos, a gente não mudou. O que mudou mesmo foi só para os segmentos culturais, que a gente aumentou um pouquinho. Tá? Então, está tudo da mesma maneira. Pode seguir, já. Não houve alteração. Eu acho que de modo geral, eu acho que é isso. As únicas mudanças, né, que houve nesse edital, né? Nós vamos falar um pouquinho tentar simplificar um pouco para vocês a proposta técnica, tá? Que o pessoal está reclamando muito, que está muito difícil para preencher. Então, a gente vai tentar tirar um pouco essa imagem ruim que ficou da proposta técnica, tá? Jefferson vai abrir um pouquinho. Nós vamos deixar à disposição, na Secretaria de Cultura, tá, um funcionário responsável, até mesmo eu ou o Jefferson, nós vamos revezar aí, para estar à disposição para tirar dúvidas, tá? Quem tiver com alguma dúvida na descrição da proposta, nós estamos inteiramente à disposição, tá? Jefferson vai falar um pouquinho da descrição da proposta técnica, como é que vai ser isso, tá? Esse aqui é o anexo número 003, o anexo 3 da proposta técnica do edital 005, na verdade, análogo do edital 004, não houve nenhuma mudança. Esse vai ser o principal instrumento de avaliação de todas as propostas técnicas, sejam as propostas para os segmentos culturais, para a dimensão verde, seja a proposta para os cursos de formação, a dimensão vermelha, sejam as propostas para os espetáculos culturais, que é a dimensão amarela. Isso. Exatamente. E esses documentos preenchidos por cada pleiteador aí do recurso, cada trabalhador cultural, cada artista cultural, ele é um documento padrão e ele vai ser o principal instrumento enviado para os pareceristas para avaliação de cada proposta, né? Então, aquelas notas que a gente falou, os critérios de avaliação, aqueles 3 critérios, eles vão ser submetidos para análise dentro dessa proposta técnica. Belezinha? Houve também alguns questionamentos, né? A ideia desse projeto é alcançar o maior número de trabalhador cultural, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o pessoal do segmento do artesanato, né? Quem faz lá o crochê, os tapetes, né? Eu vou dar um exemplo, tá, pessoal? Como é que a pessoa vai escrever uma proposta técnica? Ela, né, dá muito trabalho. Então, a gente vai deixar de uma maneira bem simples, né, desde a parte mais simples até da parte mais um pouco complexa da situação, para que vocês possam entender, tá?
Então, em conjunto com o Jefferson, nós vamos escrever uma proposta técnica agora, tá? Eu vou me titular aqui como trabalhadora cultural do segmento de pintura de tecido, tá? Então, com o Jefferson, nós vamos escrever de uma maneira bem simples para que a gente possa apresentar, tá? Para que vocês possam entender. Só para reiterar como funciona o anexo a submissão desse anexo 3, ele vai no final do formulário obrigatório, seja o formulário verde, o formulário vermelho ou o formulário amarelo. Quando você chegar na última sessão, né, que você responder as suas informações pessoais, as suas informações artísticos, culturais, você vai chegar na sessão de inserção de anexos obrigatórios, e aí você vai colocar ele aqui, em formato PDF, assinado, nessa barrinha aqui, ó, adicionar arquivo. Beleza, pessoal? É importante ressaltar que, para conseguir abrir o formulário, é necessária a criação de uma conta Google, né, uma conta no Gmail. Então, cada artista, cada proponente, vai ter que... Tem que ter um e-mail do Gmail, senão não vai conseguir escrever, não vai conseguir fazer... Não vai conseguir. Ou seja, gente, se algum trabalhador cultural tiver dúvida, não acessa a internet, vai ter a nossa funcionária lá na Cultura, ela vai ajudar a criar uma conta Google. O que a gente não quer é ficar um trabalhador de fora desse projeto, tá? Se tiver dificuldade, procura a Secretaria de Cultura, né, para que a gente possa ajudar, tá bom? Então, vamos um pouquinho para a proposta técnica, Jefferson? Voltando lá na proposta. Voltando. Então, eu vou me titular aqui como trabalhadora cultural no segmento artesanato, tá? Uma suposição, tá? Jefferson, eu sou artista e eu pinto pano de pratos, tá? Eu quero participar do projeto. Como é que eu posso escrever essa proposta técnica? Bom, o primeiro item, cada artista, cada propositor, cada trabalhador cultural vai realizar a sua autodescrição própria. Então, nesse primeiro item, o item 1, a descrição da experiência do artista, é importante que o artista seja o mais detalhado e amplo possível em relação às suas realizações. No caso da Érica, que faz tecido de... Pintura de tecido. Ela vai colocar que ela é uma trabalhadora cultural do âmbito do segmento de artes plásticas, que ela faz pintura de tecidos há X anos, que ela trabalha, já trabalhou numa feira de pintura de tecidos, atualmente trabalha em feirinhas de pintura de tecidos, que ela já participou de trabalhos com outras entidades que também já realizaram pintura de tecidos, já realizou trabalhos em escolas com pintura de tecidos, ela vende em tais localidades a pintura de tecidos. Ô Jefferson, mas eu não trabalho em nenhuma organização, trabalho na minha casa, então eu posso participar, né? Pode participar eu tenho também. uma vasta experiência, mas eu não trabalho em lugar nenhum, então eu posso participar. Ou seja, gente, nós vamos saber de uma maneira bem simples. Olha, eu sou uma trabalhadora cultural do segmento de artes plásticas e eu pinto tecidos. Tá? Então, assim, o currículo artístico é isso, é você explicar o que você faz. Tá? De que maneira, como. Então, é bem simples, tá? A mesma situação para música, para dança, para todos os outros segmentos, para culinária. Eu vou escrever que eu tenho tantos anos. De repente, também, Jefferson, eu quero apresentar um projeto de culinária baiana. Então, tá. Eu também não trabalho diretamente com o segmento culinário, mas eu sou especialista em culinária baiana. Eu posso apresentar um projeto? Pode apresentar. Você entendeu? Então você vai descrever nesse primeiro momento aqui qual é a minha experiência que eu tenho em culinária baiana, ou mineira, ou nordestina. Aqui você vai conseguir descrever com maior precisão do que você faz. Tá? Você vai descrever você, trabalhadora cultural. O que você faz? Exatamente. Você é residente em Bugaçu, mas você já morou muitos anos em outro estado trabalhando com esse tipo de arte. Você vai descrever a sua experiência nesse outro estado trabalhando. Você vai fazer um resumo da sua vida, da sua trajetória. Isso, da sua trajetória cultural, tá? Em algum dos segmentos, tá? Vamos pular para o segundo. Proposta técnica, né? O pessoal, a Secretaria de Cultura foi bem procurada em relação a isso, tá? Mas por que proposta? Porque, na verdade, você está apresentando mesmo uma proposta, né? Na verdade, não é uma proposta de trabalho, mas você está apresentando o seu trabalho cultural,
né? Então tá, Depositando algo. Jefferson, eu trabalho com pano de pratos, eu pinto tecido, o que eu tenho que fazer nesse item 1? Nesse item 1 você vai delimitar o título da sua proposta cultural. Então, se você trabalha com pano de pratos e você trabalha com algum desenho específico ou com algum método específico, você pode colocar lá o título da proposta: panos de pratos de desenho de cisne, ou panos de pratos de desenhos de... Com pintura, com glitter, entendeu? É simples, rápido, objetivo, tá? Exatamente. No item 2, escreva um resumo da sua proposta, ou seja, vocês vão resumir, eu vou resumir para o projeto como que é o meu trabalho de pintura em tecido. Eu pinto só pano de prato? Eu pinto camiseta? Eu pinto parede? Então, nesse momento, eu vou poder ter a oportunidade de descrever o que eu faço. De repente, eu pinto também vasos, entendeu? Então, lá eu vou descrever. Eu, trabalhadora cultural, eu faço desenho em pano de prato e uso tinta de tecido.